Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Bem-vindos ao Hoje Amanhã para quarta-feira, 17 de Abril, um ótimo dia, a continuação de uma boa semana com a sua rádio. Hoje é aquele dia da semana em que temos Conversa Arejada e a colaboração especial do escritor Vitorino Sousa, que está connosco. Bom dia, Vitorino. Bom dia, Ana. Tudo bem? Boa quarta-feira, bom meizinho da semana. Já vamos para si também. Já passamos do meio de Abril e tudo, que bem. Isto passa rápido, muito rápido mesmo. Bem, tínhamos hoje a proposta para... Olha, hoje vamos falar de dois temas que não têm nada a ver um com o outro. Okay. Mas vamos começar por uma curiosidade, que é de onde é que vem esta história, ou a expressão, andar à boleia. Ai, boa. O que é boleia? Sim, não é? Os brasileiros dizem carona, não é? Sim, mas a gente diz andar à boleia. Apanhei uma boleia, não sei o que é a boleia. Aliás, enfim, não tem... O ouvinte não tem nada com isso, mas eu a primeira vez que vim ao Algarve, devia ter os meus 18 anos, foi antes de ir para a tropa, vim para o Algarve de boleia, exatamente. Eu estava na Costa da Caparica e apanhei à saída de Lisboa uma boleia direitinha para Monte Gordo. É por isso que esta parte aqui do Algarve... Ficou, não, pronto. Aqui, exatamente, o Sotavento Algarvio é uma maravilha. Bom, e então de onde é que fui à procura do que raio de coisa é esta de andar à boleia? Então, tenho aqui um textozinho que eu escrevi, e que, antes de mais nada, a boleia, o que era a boleia propriamente dita? A boleia era, no tempo das carruagens, portanto, antes de haver os automóveis, evidentemente, finais do século XIX, havia, se o ouvinte se lembrar das diligências dos filmes de cowboys, não é? Aqui em Portugal não era bem, mas aquilo é, para todos os efeitos, aquilo é uma carruagem. Claro. Portanto, o sítio onde vai sentado o indivíduo que leva as rédeas dos cavalos, esse assento é a boleia. Tá? Chama-se a boleia. Pronto. Certo, tá? sim. Lá nas diligências provavelmente chamar-se outra coisa, claro. Mas aqui quando começou a haver transportes públicos, digamos assim, em Lisboa, em finais do século XIX, havia carruagens, depois evoluiu para os elétricos, as pessoas de Lisboa conhecem, não é? E depois por aí fora. Mas os primeiros transportes públicos e aquilo que nós chamávamos a mala posta, que era o correio, tá? Esses carros, não é? Tinham o assento, chamava-se boleia, e os homens que iam lá sentados e conduziam o carro chamavam-se boleeiros, está claro. Pois, não é? certo. Então, diz assim, usamos esta expressão que está relacionada com o termo boleia porque os condutores das carruagens puxadas a cavalo chamavam-se boleeiros, porque o banco onde se sentavam chamava-se boleia. Tá. Os boleeiros das carruagens do tipo autocarro, ou seja, já levavam mais gente, não é? Com a capacidade para transportar vários passageiros, chamados omnibus, e é por isso que no Brasil ainda hoje chamam ônibus, mas a palavra correta é omnibus. O omni porque é um prefixo grego que quer dizer todos, e bus... Sim. É claro que o bus correspondente ao autocarro vem exatamente do ônibus, não é? Que bem, não, sim. Ok? Em vez de dizer, abreviaram ómnibus para bus e bus. Sim. Então, isso quer dizer que as pessoas, os boleeiros, por vezes levavam ao seu lado, sentado na boleia, alguém sem dinheiro para pagar a viagem. Essa pessoa ia assim à boleia. Pois está. É daí que vem. Está explicado. Tá? Fazia um favorzito e tal. O homem não tinha dinheiro para pagar o bilhete e vai disto, dá cá uma boleia. O termo omnibus deriva do latim, que significa para todos. Há pouco disse que é grego, mas não é. É latim. E o termo atual bus ou bus, equivalente ao autocarro, vem precisamente dessas antigas carruagens chamadas omnibus. Os brasileiros ainda hoje chamam... Ao longo das várias décadas de 1800, século XIX, todos os dias saíam ómnibus da Rua do Ouro, na Baixa de Lisboa. A Rua do Ouro é daquelas três ruas principais da Baixa, não é? É a Rua Augusto ao meio, a Rua do Ouro de um lado e a Rua da Prata do outro. E saíam, portanto, daí saíam os ónibus, as carruagens, as diligências, se a gente quiser, em direção a Sintra, que foi o primeiro trajeto, digamos assim, não é?
Porque já nessa altura Os nobres Sintra, estavam por lá também, bem, não é? Sim, Quer dizer, claro. Sintra já nessa altura era. É. E depois é nesta altura que a gente tem que falar aqui do Bessa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, que escreveram o célebre Mistério da Estrada de Sintra. Que foi uma coisa muito engraçada, que eles resolveram escrever a meias, sem contarem um ao outro, ou seja, cada vez que um deles avançava um capítulo, ele tinha que se desenvencilhar das coisas que o outro tinha escrito. Ou seja, não havia nada combinado, não havia um script combinado. É muito engraçado. E que eu saiba, é caso único na literatura portuguesa. Bom, e então, essa viagem de Lisboa para Sintra era uma viagem muito demorada, podendo levar até 4 a 5 horas, imagina. Lisboa-Sintra, 4 a 5 horas. Evidentemente que naqueles tempos a estrada de Sintra tinha enormes subidas e descidas, ainda hoje Claro, hoje tem, sim, não é? sim. E o piso era tão irregular que o boleeiro fazia a viagem aos solavancos, não é? Sentado na boleia, não é? A gente imagina o homem lá. Bom. No Cacém, que é mais ou menos a meio caminho, era uma vila de paragem obrigatória e os passageiros do ônibus deparavam-se, quando desciam para descansar as pernas, deparavam-se com trios de músicos compostos por indivíduos com um aspecto pobre e miserável, a tocarem guitarra e violino, acompanhando uma mulher que improvisava versos inspirados no aspecto e nas ações dos passageiros acabados de chegar. Ou seja, a senhora olhava para um senhor que tinha um chapéu assim, ou tinha uma bengala assada, e improvisava para ganhar uns tostões. Não eram uns tostões nessa altura, mas enfim, para ganhar uns dinheiritos. Então, toda a gente, quer os boleeiros, quer os passageiros, recuperavam forças nas tabernas existentes no local, está claro, não é? Claro. Porque imagina, Lisboa assim, então, quase, vamos pôr em média 4 horas e meia, ao fim da hora e meia tinham que ir à casa de banho, já estavam com sede, isto para não falar no pó que entrava para a janela da janela da carruagem, não é? E então, quanto aos cavalos, e agora aqui tem outra coisa muito engraçada, que é a origem de outra expressão que toda a gente conhece, mas eu também não fazia bem nenhuma de onde é que isto vinha, que era, quanto aos cavalos que puxavam o ônibus, era dado um balde de vinho tinto com pão. Sendo daí que vem a famosa expressão da língua portuguesa, sopas de cavalo cansado. Ai, como é possível, não é? E os bichinhos não adormeciam, mas pronto. Era para não acelerarem muito. Ora, quer dizer, mas pronto, é daqui que vem as sopas de cavalo cansado. Pois não é? é, Portanto, o cavalo cansado. Havia vinho a fartote. Pois, não sei, mas muito provavelmente haveria, não sei quantas, haveria seriam 2 cavalos, imagino sim. eu, não é? Frequentemente, quando finalmente, depois de terem bebido uns copos e tal, não sei o quê, saíam do Cacém retomando a viagem a Sintra, não eram somente os cavalos que iam embriagados, mas também o boleeiro e os passageiros. Ora bem. Então, por vezes, quando às tantas, caía à noite, não é? Imagino, não é? No inverno, às 5h30, 6 horas já é de noite. Claro. Então, quando assim acontecia, para se ver a carruagem não tinha faróis, não é? Pois não. Um cavaleiro seguia à frente da carruagem de archote na mão para iluminar o caminho. E o fumo e as folhas atingiam o rosto do boleeiro sentado na boleia no topo da carruagem. Ficava tudo tisnado. Exatamente. Bom, diz aqui o texto escusado será a referir a situação do boleeiro quando estava a chover. Portanto, não havia hipótese, não é? Portanto, esta é a origem deste texto muito engraçado. Tem aqui a origem de andar à boleia e as sopas do cavalo cansado. Está tudo aí, 2 em 1, não é? 2 em 1, que bem. Sim, senhor. Pronto. E está feito o primeiro tema. O segundo tema, nós já falámos aqui há bastante tempo de um projeto que eu mantenho com uma escritora brasileira. Olha, isto cola, afinal cola, com ônibus. Com o ônibus, exatamente. Sim, cola. Porque era aquela história dos textos em português com e sem açúcar. Porque lá vem o Essa de Queiroz outra vez. Foi o Essa de Queiroz que algures escreveu que o português falado no Brasil
era português com açúcar. Sim, tá? sim. Aliás, nesta altura do Eça de Queiroz, havia uma figura em Portugal muito conhecida que era o brasileiro. Porquê? Porque nessa altura houve uma grande onda de imigração para o Brasil, tá? E alguns deles retornavam com muito dinheiro e era o brasileiro, era a figura do novo rico, pançudo, não é? Bom, e então o português com e sem açúcar é muito engraçado. Então eu tive esta ideia, propus a essa senhora, que passa aqui as férias em Tavira todos os anos. Já tivemos o gosto de receber. Já tivemos aqui, exatamente. E todos os meses a gente faz um vídeo, não é? Eu faço um vídeo com um poema, ora dela, mês sim, mês não, ora ela. E este mês, precisamente, no mês de Abril, calhou ser, eu faço os meus poemas nos meses pares, não é? E então o poema que eu resolvi trazer, que é um poema porque tem relativamente a ver com a primavera, que se chama O Girassol Dorminhoco. Ok. Tá? Então, no vídeo, que se o ouvinte quiser, basta ir ao baudasletras.com, botão poesia, e está lá o link para estes programas da Rádio Gilão, e está lá o português com e sem açúcar, e tem lá os 12 do ano passado, que nós já começámos em 2023, e os vídeos os 4 deste ano. E então, o que nós vamos ouvir a seguir é apenas a minha parte da leitura do Girassol Dorminhoco, com um fundo musical do vídeo, que por acaso é um corridinho. É muito nosso. Então vamos lá ouvir. Não tem o açúcar, mas tem o corridinho. Não tem o açúcar, exatamente. Então vamos ouvir, Vitorino, vamos a isso. O Girassol Dorminhoco. Os girassóis passaram a noite a dormir, mas pouco a pouco lá foram acordando, à medida que a leste o sol despontava. Acordaram todos. Bem, todos menos um, porque vivia um sonho que o fazia sorrir. Sonhava que era um jovem morcego. Se passava o dia na gruta e em jejum, voava durante a noite enluarada em busca do jantar que, a zumbir, perto dele passava enquanto ia voando. Ficou então a saber, nesse sonho sonhado, o que era ser capaz de se deixar cair do sítio onde passava o dia pendurado, com as patitas na direção do céu, e depois, sempre a voar, ter aonde ir. Então, falou um girassol já acordado. Por que é que estás aí de cabeça fechada a pestanejar enquanto nós vamos girando? O sonhador manteve o olho fechado e assim ficou, sem querer saber de nada. Este sonho do girassol dorminhoco guarda o afamado desejo de partir, o qual, se eu cá não me equivoco, vive em quem odeia estar ao chão agarrado. Este Girassol Dorminhoco, enfim, um momento bom para esta manhã neste projeto. Agora fica a curiosidade relativamente à nossa amiga Sónia Helena, quem quiser ouvir a parte igual ao Vitorino, mas com açúcar, portanto, aconselhamos vivamente. Exatamente, o baudasletras.com, botão poesia, e estão lá os diversos capítulos, vamos dizer assim, sim. Tem links para várias coisas. Eu achei este poema engraçado porque, ao fim e ao cabo, é uma situação um bocado estranha, não é? O girassol que não abriu, não é? Está a dorminhoco que não abriu, pois. Mas realmente para mim o mais importante deste texto é o facto do que é que o sonho que o girassol teve quando devia ter aberto o coisa e não abriu, pois. Não é? Mas pronto, sinal que também as plantas têm... No fundo ele sonhou que era um morcego e tal, e portanto no fundo guarda o afamado desejo de partir, o qual, se eu cá não me equivoco, vive em quem odeia estar agarrado ao chão. E portanto o nosso amigo, apesar de dorminhoco, dá-nos aqui uma lição. Uma lição importante, é verdade. Fica esta sugestão de quarta-feira aqui do nosso Conversa Arejada, lembrando uma vez mais que está disponível no site
do nosso escritor Vitorino de Sousa, esse baú das letras, essa possibilidade de ver cada um destes poemas com e sem açúcar, do projeto Com. Exatamente. E claro, escusado será dizer que nesse vídeo, quando a nossa amiga Sónia Helena começa a ler o poema, muda a música para o Top Brasil. Uma brasileirada. Também faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Vitorino, boa quarta-feira. Para si também, para os ouvintes também, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.